Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos abordar um tema novo aqui no nosso Magno Talks. Nós vamos falar sobre saúde, nós vamos falar sobre cuidados, sobre necessidades que nós vamos tendo, sobretudo à medida que nós envelhecemos, né? Infelizmente, a idade ela nos traz sapiência, mas em contrapartida, nós vivemos na lei da gravidade e isso é um problema. E temos que na nossa vida entender de que temos que nos cuidar cada vez mais, fazer atividade física, temos que cuidar da coluna, cuidar dos ossos, cuidar da alimentação, enfim. Nós precisamos ter uma visão mais holística sobre nossa vida se queremos ter uma vida produtiva a partir de 60 anos, que é meu caso, ok? Então hoje eu estou trazendo para vocês uma pessoa que faz parte da minha história, não apenas como um querido cliente, uma pessoa que eu tenho acompanhado sua carreira, seu trabalho ao longo dos últimos anos, mas, sobretudo, um amigo, porque algumas pessoas evoluem, elas saem daquele patamar de cliente e entram na esfera da amizade. Então, é uma pessoa que, quando eu vou aos Estados Unidos, eu frequento a casa dele, eu conheço a família, a gente dá risada, conheço o círculo de amigos, e isso é uma coisa que sempre que eu vou, eu sou muito bem recebido dentro desse núcleo porque nós temos respeito mútuo, admiração e sempre nos indicamos, vamos dizer. Eu indico o meu doutor Bruno Rocha para as pessoas e o doutor Bruno Rocha também me indica aos seus queridos clientes e amigos, porque essa sinergia ela é muito importante. Bem, Bruno, ele é uma pessoa que tem uma formação dentro da quiropraxia, né? E eu vou pedir a ele que faça uma apresentação pessoal e do currículo dele para vocês entenderem como funciona também a quiropraxia nos Estados Unidos. É um modelo bem diferente, porque eu já tive uso de quiroprata em vários lugares, inclusive aqui em Portugal, mas lá nos Estados Unidos a coisa é diferente. E eu acho muito melhor, porque eu acho que é muito mais profissional, muito mais completa, exige muito mais do profissional, certamente porque também é uma profissão de extrema responsabilidade. Nós sabemos que é uma indústria de processos nos Estados Unidos e coisas assim, e o Bruno, ele sempre está ali tendo que estar se atualizando, como todos da área dele. Então, com vocês, Bruno Rocha, ou Bruno da Rocha, que foi rebatizado Bruno Rocha pelo numerólogo dele, tá bom? Tudo bem, Bruno? Você. Ah, que bom, Magno. Primeiramente, eu fico muito feliz por você ter me convidado para o seu podcast, ter acompanhado, ter gostado muito das entrevistas. É um prazer enorme, não só poder estar aqui, mas, como você falou, como nós somos grandes amigos. Bruno, apesar do teu português perfeito, e até com esse acentozinho de mineiro que você nasceu nos Estados Unidos da América, não é isso? Conta um pouco da tua história, Bruno. Sim, eu nasci aqui nos Estados Unidos e meus pais são brasileiros e com 7 anos de idade, nós retornamos ao Brasil. Ok. E eu passei grande parte da minha infância no Brasil, algumas indas e vidas, mas no ano de 2000 eu retornei para os Estados Unidos e, aliás, essa semana completou 25 anos da minha volta. Olha. E nesse tempo que você ficou no Brasil, você foi morar em Belo Horizonte, não é isso? Exatamente, eu moro em Belo Você Horizonte. já é a tua primeira infância, né? Do 0 aos 7 anos. Foi. Com 7 anos você voltou aos Estados Unidos? Não, a gente foi para o Brasil com Ah, 7 anos. você foi com 7 e você retornou com. Eu retornei com 21 anos. A Gisele já existia nessa época ou não? Você conheceu a Gisele aonde? Eu conheci a Gisele quando eu estava começando o meu doutorado em Atlanta, um doutorado em quiropraxia em Atlanta, na Geórgia. A Gisele, ela morava lá e a gente se conheceu e de lá começamos a namorar, nos casamos, tivemos filho, ficamos lá por 7, 8 anos e 2012, 2013 retornamos aqui para o sul da Flórida, viemos para o sul da Flórida. Ok, foram em busca do sol da Flórida, né? O calorzinho que, de qualquer forma, lembra um pouco o bom clima do Brasil, né? Eu adoro a Flórida por isso. Bruno, é, você
é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito pelo seu caminho, pela sua trajetória, também pela sua ousadia e seu empreendedorismo, né? A gente se conheceu numa fase da sua vida que você é já formado, já trabalhando, já casado, já com filhos, e você, quando nós tivemos a oportunidade de sentar, inclusive a nível profissional, né, de poder analisar a sua história numerológica, vamos assim dizer, eu lembro que você chegou num exato momento de uma virada de vida, uma virada de chave na sua vida. Mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria que você explicasse um pouco, né, porque eu acho isso sempre tão rico e tão importante, como é a trajetória e a formação de um quiroprata nos Estados Unidos? Então, Magno, a quiropraxia nos Estados Unidos, primeiramente, a quiropraxia é uma profissão da área de saúde, ah, não tem nenhuma relação com a fisioterapia, com a medicina, é uma profissão única. A quiropraxia ela foi criada aqui nos Estados Unidos no ano de 1895, no estado do Iowa. E a quiropraxia, com todos esses anos da sua existência, ela já teve muitos avanços. Porque, por exemplo, se a gente for analisar mesmo o que é quiropraxia, a ideia da quiropraxia, a quiropraxia significa a gente fazer aqueles ajustes, aquelas manipulações para remover um termo específico que a gente usa que chama subluxações na coluna que cria interferência nos nervos, no sistema nervoso central. Então, essa é a ideia que a gente chama de big idea, a principal ideia da quiropraxia. Só que com o passar dos anos, a quiropraxia ela foi se desenvolvendo, ela foi profissionais de outras áreas se formando, vindo para a nossa profissão. E aqui nos Estados Unidos, Magda, é um país que praticamente cada estado ele tem a sua própria lei. Então, isso que existe uma grande diferença de estado para estado do escopo da profissão. Olha que interessante. Sim, mas voltando naquele assunto, para você se tornar um quiropraxista aqui nos Estados Unidos, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter um bacharelado em alguma área médica que tenha os mesmos requerimentos que a escola de quiropraxia precisa. Então, no meu caso, eu me formei em fisiologia do esporte, ok? Eu me formei em fisiologia do exercício. E a partir daí, eu fiz a aplicação para a universidade, fui aceito e entrei no curso. Então, são 4 anos de bacharelado, 4 anos de doutorado. Quando você termina, você tem que passar os National Boards. Como eu falei, cada estado tem mais ou menos tem as suas regras. Por exemplo, o estado da Flórida, nós precisamos passar 4 etapas dos exames nacionais e mais uma parte de fisioterapia, porque aqui na Flórida a gente pode fazer também aquela parte da fisioterapia. Outros estados você precisa só de 3, outros estados você não pode praticar a fisioterapia. Um exemplo, em Oklahoma, New Mexico, o quiropraxista ele pode prescrever remédio, pode dar injeção. Então, cada estado tem a sua própria lei. Legislação, né, adaptada a cada estado. Exatamente. Eu noto já vi. Com 58 mil profissionais nos Estados Unidos. É bastante. A quiropraxia nasceu nos Estados Unidos? Nasceu. Eu não sabia disso. Olha, na minha ignorância, eu achava que era uma técnica oriental, alguma coisa que viesse do outro lado do mundo. Interessante, muito valiosa essa informação, né? Na minha ignorância, eu não dava esse crédito a ter nascido aí. Que interessante. Uma coisa que eu acho interessante no sistema de saúde americano é que vocês, quiropratas, vocês fazem parte, né, dos seguros. Quando uma pessoa tem um acidente, por exemplo, de trânsito, ou tem alguma coisa, os seguros cobrem tratamentos quiropráticos para essa pessoa, né? Não é somente ir lá no ortopedista e fazer cirurgia, não. Existe também um protocolo que pode ser acessível, pelo que eu já escutei aí. Eu não sei se é verdade, mas eu acho que existe essa possibilidade também.
Sim, exatamente. A quiropraxia, um exemplo, o quiropraxista, ele praticamente ele está envolvido em todos os seguros que cobrem aqui os Estados Unidos, as companhias de seguros comerciais, o Medicare, que é o seguro para as pessoas acima de 65 anos de idade, que é oferecido pelo governo, o Medicaid, que são para crianças de baixa renda, e também Olha que interessante. o seguro dos acidentes de carro. Interessante. Eu acho muito útil, porque é uma forma assim, por exemplo, vocês da Flórida não podem prescrever remédio, pelo que eu entendi, né? Não podem aplicar injeções, nada disso. Então, vocês devem trabalhar também em parceria com outros profissionais de outras áreas, como aconteceu comigo em setembro do ano passado, que você lembra que eu cheguei aí, travei, fiquei mal pra caramba, só lembrei que você existia, era Deus e Bruno na minha cabeça, e eu fui até o consultório do Bruno. O Bruno, vem aqui imediatamente que eu quero ver você. Né? Claro que ele fez uma série de sessões, eu me senti, saí extremamente bem de lá, né? Pelo menos aquela dor mais crônica, tudo. Mas o que eu gostei muito foi do teu profissionalismo, de que na segunda sessão, que eu ainda não estava muito bem, reclamando de dores, e você disse: Magno, eu não vou tocar em você enquanto você não fizer esses exames assim, 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 que eu preciso saber o que está acontecendo. Porque dentro da prática normal que eu fiz, já teria te dado um bom resultado. Mas se a coisa não deu o resultado, foi muito temporário, nós temos que nos aprofundar e investigar. E eu gosto dessa visão profissional. Sabe, que você vai lá, você faz o exame, você lê o exame, pega o laudo, e eu senti que você me deu valiosas informações, que até aqui em Portugal eu dei continuidade a muita coisa que você me falou, porque assim, a tua experiência é muito vasta, né, Bruno? Porque tua clientela vai desde atletas famosos, importantes aí nos Estados Unidos, até pessoas donas de casa e pessoas, porque é um problema que atinge todo mundo na sociedade, criança, adulto, né? Exatamente. Porque se a gente for olhar mesmo as estatísticas aqui nos Estados Unidos, 80% da população americana, que eu acredito que até mais, até os 45 anos de idade, vão sofrer de algum tipo de dores na coluna, seja na cervical, no pescoço ou na lombar. E principalmente pelo o tipo de vida que a gente vive hoje, o nosso estilo de vida, o estresse, os traumas, os problemas hoje em dia, isso tudo cria. O celular, a má postura, não é verdade? Exato. E uma coisa boa também, mas você estava falando, a razão que quando você foi na minha clínica e eu ordenei aquela bateria, eu pedi para fazer uma ressonância, é porque eu sou adepto a um tipo de sistema. Eu acredito em tratar a causa. Se a gente às vezes não tem certos exames, os certos diagnósticos, a gente começa a tratar sintomas. Aham, E sintomas a gente nunca consegue ter o resultado que a gente quer obter sem tratar a causa. concordo. E por isso que é uma das razões que eu tenho muito sucesso dos resultados de ajudar meus pacientes a melhorarem qual seja o diagnóstico, porque eu uso essa filosofia, principalmente. Porque é verdade, você quando vai para uma sessão, você sempre vai sair melhor e aliviado. Você cuida mais do efeito do que da... Mas quando você cuida da causa, você está preocupado com a cura, né? Ou com o controle, pelo menos, daquele problema que a pessoa possa ter. E eu acho isso de uma seriedade bastante grande. Eu senti isso nos Estados Unidos, não só com você, como eu tive a oportunidade de conhecer antes de conhecer você, um outro quiroprata também, né? E eu senti mais ou menos esse padrão dessa seriedade no contato, diferente que no Brasil, em muitos lugares, a pessoa se diz quiroprata e sequer tem um diploma pendurado na parede, e ele acha que ser quiroprata é sair instalando a pessoa de tudo que é jeito, né? Eu sei que é uma visão muito tupiniquim de uma coisa muito séria, porque eu já vi vídeos na internet de pessoas que ficaram tetraplégicas por causa de uma brincadeira, de um estalar de pescoço e tudo, a pessoa ficou ali torta na cadeira, né? Então, muitas culturas têm esse costume. E eu gosto dessa profundidade, dessa seriedade,
desse controle, em realidade, sobre o paciente. E também porque eu não sou o maior adepto de medicina. Eu tomo remédio do que realmente é necessário tomar. Eu sou muito mais a favor da suplementação, por exemplo, né, que é uma cultura que, por exemplo, aqui na Europa não existe essa cultura de suplementação. Os Estados Unidos tem, mas é excessivo, e o Brasil acho que tem um meio termo. O Brasil. Não é, da Europa e os Estados Unidos. Você tem experiência, você há pouco tempo esteve aqui, né, em Portugal, no Porto, fazendo um curso, eu me lembro, no ano passado. Você depois esteve há pouco tempo. Onde foi? Foi na Inglaterra que você esteve? Não. Na Archiva, há 3 semanas atrás, eu estava em Amsterdã. Amsterdã, exatamente. Você também estava lá fazendo mais uma. Porque você é uma pessoa que também sai buscando no mundo afora melhorar e conhecer técnicas enfim, equipamentos, porque hoje a tua clínica tem muito equipamentos, né? Não é somente você que vai ali, pega, não, existe toda uma série de investimentos que você pode fazer ali, e eu acho que você sempre tem como proposta, é a minha forma que te vejo, de ser top na sua área. Exatamente, mas porque, como eu te falei, ó, o meu leque, vamos falar o leque que eu criei para mim mesmo, assim, desses últimos, principalmente dos últimos 6 anos, de gás, especializações, viagens, cursos, congressos, horas de estudos, eu criei um leque muito grande e ficou bem vasto com o tipo de paciente que eu atendo. Como você falou, eu atendo o paciente mais simples, que às vezes vem com apenas uma dor de cabeça, uma dor no pescoço, o idoso, uma criança, um atleta profissional. Eu trabalho nessa parte de quiropraxia esportiva, eu faço uma mistura com a fisioterapia, engloba a modalidade de fisioterapia. Eu tenho muitos equipamentos de alta tecnologia hoje em dia, que são os mais avançados. E esses últimos 8 meses, eu e a Gisele, a gente está investindo muito grande nessa prática que eles chamam agora de biohack. O que seria essa prática? Me conta. O biohack, o Magna, se você for tentar uma definição, o biohack é uma prática de ciência e tecnológica com o objetivo de optimizar a parte física, mental, rendimento físico, e só que engloba várias situações. Por exemplo, na minha clínica hoje eu comprei uma câmera hiperbárica, envolve uma absorção extrema de oxigênio, a terapia de luz vermelha. Inclusive, a câmera hiperbárica ajuda muito na desinflamação do organismo, não é isso? Totalmente. É um dos objetivos, que inclusive é antiga essa tecnologia, já foi muito utilizada, mas eu vejo cada vez mais ela está tendo, é como o ozônio hoje, eu não sei se na sua área o ozônio também está sendo já utilizado dentro, porque em muitas áreas o ozônio sempre existiu. Eu, quando eu tinha 20 anos de idade, meu primeiro trabalho na vida foi vendedor de aparelho ozonizador de água, lá na Bahia, imagina você. E hoje eu entendo os benefícios do ozônio muito mais do que naquela época, né? Então, tem que estar atualizado, porque quanto mais ferramentas você tiver, o bem-estar do cliente também melhora, né, o resultado final do seu trabalho. E às vezes talvez até acelere também o procedimento, o objetivo que você pretende alcançar, né? É porque o objetivo do biohack seria a longevidade, né? É longevidade saudável, você conseguir viver uma vida longa, uma qualidade de vida, com a sua parte mental estando bem afiada. Por isso que todos esses equipamentos, essa tecnologia nova que saiu agora, o objetivo é diminuir a inflamação, oxigenar o corpo, melhorar todas as lesões celulares que acontecem. Seria uma coisa que acontece muito hoje em dia, a disfunção mitocondrial. A disfunção mitocondrial, ela realmente prejudica na produção de oxigênio. Então, todo esse sistema, esses protocolos de biohack hoje em dia, tá aqui nos Estados Unidos, assim, é o que está todo mundo agora se envolvendo, porque todo mundo procurando essa parte saudável, querendo sair dessa parte
da medicina alopática, de apenas tomar remédio, Exatamente. tem um tipo de resultado e está procurando esse lado agora. Entendi. E como você consegue enxergar como ferramentas que já estão bastante, vamos dizer, desenvolvidas e próximas de auxiliar ainda mais? Que tecnologias você hoje tem consciência de que estão estudando, que estão indo atrás, que vai chegar daqui a um tempo? Quais são as novidades na sua área que você consegue visualizar, que te motiva, que você vê isso, poxa, tomara que chegue logo porque eu quero usar isso daí. Tem alguma coisa que está, né? Nós estamos numa revolução enorme no mundo e a medicina está sendo muito favorecida com toda essa evolução, né? Eu acho que hoje em dia, Mário, até propriamente o uso da inteligência artificial do próprio ChatGPT, só você tendo esse aplicativo, essa ferramenta, você consegue realmente criar programas de tratamento em tão curto prazo, com um direcionamento que é difícil até ter um erro. Então, por exemplo, se a inteligência artificial, ela está te ajudando nesse ponto. Eu estou usando muito da minha clínica, essa ferramenta agora, para me ajudar a não só criar protocolos, mas ajudando com os meus relatórios diários. E praticamente com essa ferramenta, Magno, eu consigo economizar no mínimo 3 horas diárias. Imagina você, e o que custa, né? 3 horas na sua vida. Porque quando você multiplica 3 horas vezes 30, que é o mês inteiro, claro que você não trabalha de domingo a domingo, hoje não, né? Graças a Deus. Mas assim, se você for colocar isso daí, imagina o que isso reflete em qualidade de vida e até a possibilidade de trabalhar mais e assumir outras responsabilidades também, né? Um simples item. Quer dizer, que bacana. Isso daí é fenomenal. Fenomenal. Inclusive, eu tenho lido que a inteligência artificial também na análise de exames clínicos de imagem, eles têm uma acuidade que o olho humano não consegue alcançar, né? Então tá muito evoluído também. Eu não sei se o GPT, o chat, ele já tem isso, mas eu sei que já existem inteligências artificiais que hoje detectam câncer com não sei quantos anos de antecedência, coisas embrionárias que o olho humano não é capaz de identificar. É impressionante e eu fico muito feliz com tudo isso porque eu acredito na medicina, nessa evolução. Eu costumo dizer, Bruno, que eu sempre fui um garoto que gostava de ver naves espaciais, futuro, Jetson, essas coisas. Eu sempre acreditei. Eu era uma criança que se... Ali, quando eu era criança, com certeza, quem quisesse me escutar, é que eu não falava, era muito calado, mas acharia que eu era meio doidinho, meio birola da cabeça. Mas eu me lembro que desde a minha infância eu sempre acreditei que a tecnologia seria bom para a humanidade. E sempre vi como inevitável chegar a tudo aquilo, né? Então hoje quando eu vejo que as ferramentas existem, que as pessoas utilizam, eu fico imaginando o mundo daqui a 10 anos. Você consegue visualizar a sua área profissional daqui a 10 anos, Bruno? Eu consigo visualizar, como eu te falei, Marlon, o ChatGPT, ele é o começo de tudo. Ele é o bebezinho de tudo que está por vir. Eu vou até fazer um desafio com você, Magno. Bem desafio. Se você tiver as suas imagens da sua ressonância, pegue 2, 3 imagens e apenas faça o download no ChatGPT e peça para ele ler essa ressonância e te dar o resultado. Depois você compara com o resultado que o radiologista te deu. É a mesma coisa. O ChatGPT ele já consegue ler as ressonâncias magnéticas. Que bacana. Nós estamos falando do bebezinho da inteligência artificial. Imagina daqui 10 anos. Eu acho que a gente não consegue imaginar ainda, Marco, mas eu acho que a minha profissão é uma profissão que ela nunca vai morrer, porque hoje em dia as pessoas ainda querem aquele contato humano. E a minha profissão ela oferece isso, você tá entendendo? É realmente sentir, tratar a dor. O nosso corpo precisa. A tua profissão não vai deixar de existir, como a minha não vai deixar de existir. Não vai. Entendeu? Você pode hoje no ChatGPT fazer uma numerologia para você, pegar informações. Um monte de cliente meu me desafia. Olha, você viu isso, mas eu já provei que o chat estava errado algumas vezes, porque ainda é uma coisa embrionária, mas isso vai ficar perfeito daqui a um tempo.
Porém, eu entendo que a inteligência emocional ela é fundamental nas profissões. Então, a gente tem que ter o saber técnico, mas esse abraço, essa forma de falar, essa forma de explicar isso é de ser humano para ser humano. E nós não vamos deixar de ser humanos por causa da evolução tecnológica. Nós vamos continuar querendo um abraço, querendo uma opinião, querendo estar com uma pessoa que diz, vamos lá, vai dar certo, não sei o quê. Né? A gente vai acreditar sim nas máquinas, nas inteligências e tudo isso, mas nós não vamos perder essa essência humana. Mas o que vai acontecer? Que eu vejo isso na minha profissão. Cada vez mais eu serei para menos pessoas. Então, a tendência minha, natural, no meu trabalho como numerólogo, é que eu ganhe mais atendendo menos pessoas, porque o mundo também está enriquecendo. Então, as pessoas cada vez vão ter mais poder aquisitivo para pagar pelo meu trabalho. É assim que eu consigo enxergar o futuro. Agora, quando eu estava te falando das viagens espaciais, quando eu me imaginava em naves, é engraçado isso, né? Nas naves espaciais, o centro médico sempre é uma sala com um profissional, né, e tecnologia. Você não vê 4, 5, 10, 50 pessoas cuidando. E dentro daquilo tem todo um processo restaurativo. Eu acredito que daqui a 10 anos, pouquíssimas tecnologias serão invasivas. Sim, eu acredito, Mário, que eu acho que ela. Antes disso acontecer, eu acho que a primeira inovação que vai ter nessa área tecnológica vai ser algum tipo de aparelho, tipo uma ressonância magnética, que ela faz um scan do seu corpo inteiro e ela consegue realmente diagnosticar o que você tem sem ter erros. Porque hoje em dia, mais se a gente for realmente analisar e olhar as estatísticas da quantidade de pessoas que morrem ou são tratadas por erros médicos, por Diagnósticos groteus do Zé. grotescos, é muito alto. Então, eu acho que o primeiro passo vai ser a criação de algum tipo de tecnologia que vai conseguir detectar e definir o diagnóstico sem ter erro e, a partir daí, tratar. Outra coisa, né? Tratar também, né, Bruno, as comorbidades. Todos nós temos tendências, nós somos montados por uma genética. Então nós temos coisas. Se isso é detectado lá atrás, você já pode estar preparando a pessoa para ela evitar a doença também, através de terapias, através de tratamentos, através. Eu entendo que vai funcionar dentro dessa forma. Então eu acho que a tecnologia vai ter uma visão mais holística do problema. Exatamente. É nisso que entra, Maurício, que está entrando agora aquilo que eu te falei do biohacking. Por exemplo, tem essa mistura do biohacking com a medicina funcional. O que a medicina funcional faz? Ela faz testes de exames, testes biológicos para identificar problemas, identificar tendências, identificar situações genéticas. E o biohacking, no momento é o que nós temos de mais avançado agora, em 2025, ele ataca esses problemas. Me diz uma coisa, Bruno, eu concordo totalmente, mas também temos um outro fator que a gente já bateu papo sobre isso, que também é a evolução natural das células-tronco, né? Porque tem coisas que você perde no organismo que não dá para recuperar, né? Não dá para. E as células-tronco estão trazendo essa esperança que ainda está em estudo, a gente sabe que isso vai crescer, imagina, o japonês está fazendo bem de crescer. Né? Então, é uma coisa incrível quando você diz assim que já não precisa fazer um implante dentário. Você vai tomar um remédio, o dente vai voltar a crescer, ou uma tecnologia, alguma coisa assim. Então, nós temos, assim, eu acho que pessoas como você, que são estudiosos e que gostam de estar. Eu acho que vocês estão vivendo um tesão muito grande desse momento. Mas, infelizmente, por exemplo, eu fui num médico há pouco tempo aqui em Portugal, né, por causa, enfim, daqueles problemas que nós detectamos, eu estou tentando achar um caminho, mas eu te digo uma coisa, o cara olhou uma radiografia, ele não me deu nenhuma aspirina, e eu com dor, e ele sentou comigo, um senhorzinho, eu acredito também na voz da experiência, eu não quero desprezar uma pessoa pela sua idade, mas eu percebo que muitas pessoas não estão atualizadas. E elas são muito impositivas. Aqui em Portugal,
As pessoas são muito rígidas, os médicos aqui. É aquilo que ele disse, pronto. Não há uma flexibilidade, não há um ambiente de discussão, né? Então, eu noto muito a diferença de como eu era tratado no Brasil pelo sistema médico. Graças a Deus, sou um cara que eu posso pagar um bom plano de saúde, então nunca precisei ir para o SUS lá no Brasil. Mas como nos Estados Unidos, você tem um bom seguro de saúde e tudo. E aqui na Europa eu noto que está precisando mais dessa evolução, mais dessa visão. Eu sei que existem centros, eu tive lá no Porto, inclusive numa clínica que só trata esportistas, eles são credenciados pela FIFA. Eu fui lá naquele lugar. Talvez você tenha ido no Porto e tenha feito o trabalho com esse povo de lá, que eles são top na área. Mas é uma clínica que faz isso, entendeu? Que tem essa mentalidade. Assim, eu não sei se também se há muita rigidez e muitos protocolos aqui na Europa para se abrir para novos tratamentos, para coisas assim, porque os Estados Unidos é muito ousado nesse aspecto, né? Vocês aí têm uma avaliação rápida para colocar em prática as coisas e ver como funciona, né? Eu acho que você acabou de falar, Marcos, é muito relacionado ao sistema, aos protocolos, porque, por exemplo, da mesma forma que você mencionou que em Portugal o médico não te prescreveu nenhuma aspirina, se fosse aqui nos Estados Unidos, ele te daria uma bateria de remédios que às vezes nem necessitaria tomar. E o Brasil, ele está bem ali no meio termo. Ele talvez te prescreveria os remédios, mas não na mesma quantidade daqui. Ou teria um sistema terapêutico mais inovador, porque o Brasil ele arrisca em novidades. O Brasil não é um país resistente à transformação, à novidade. Pelo contrário, os médicos lá ficam buscando e caçando novidade o tempo todo, 24 horas por dia, para ter um diferencial, que eu acho às vezes até exagerado e no marketing às vezes que exagera. Mas eu concordo com você que nós falamos dois extremos e um meio termo, né? Quando a gente conhece os três sistemas de saúde, né? O que eu acredito também, Magno, é que é que a situação de Portugal, assim, pelo contato que eu tenho com médicos, com amigos que eu tenho, a grande maioria, até hoje em dia, dos profissionais na área médica que estão se formando em Portugal, eles estão indo para outros países. Por causa do fato de salário, de ganho. Esse é um problema sério aqui em Portugal, em todas as áreas, não é somente na medicina. E a maioria dos médicos que estão em Portugal são médicos que já estão trabalhando há 25, 30, 35 anos Idosos. e tá por esse tempo na profissão, às vezes é difícil você querer mudar o seu sistema de trabalho, aceitar o que está por vir. E no Brasil, não. No Brasil, o médico brasileiro, o fisioterapeuta, o quiropraxista, dentistas estão sempre procurando as inovações com a mesma coisa aqui. Aqui tem muita tecnologia, aqui tem não só a área médica, né? Mas também tem toda essa parte holística fora da medicina alopática que está assim, crescendo, explodindo. E então fica assim, fica diversas áreas abertas para realmente o que tiver que oferecer de melhor para o paciente. Então a gente tem opção, essa opção aqui. Eu estava lendo o briefing aqui, é seu, claro que eu sabia quase tudo, mas eu me lembrei também, dentro das informações, que em 2018 foi quando você inaugurou sua clínica, né? Dentro da sua proposta. Hoje nós estamos em 2025, são 7 anos, né? Que ela está aí funcionando. Começou numa salinha, hoje você está quase dono de um andar aí. Então, graças a Deus, é porque cresceu, porque melhorou, porque você chegou. Mas eu queria que você contasse um pouco como foi o nosso encontro. Deixa eu fazer meu merchandising também, né? Afinal de contas, a gente é ser humano. Mas porque eu sou muito feliz com o seu case. Porque eu trabalho com cases, né? Cases de sucesso. Não sou 100% e nem quero me vender como um guru, como nada disso. Mas no seu caso específico, nós dois fomos muito felizes no nosso encontro. Fala um pouco sobre aquele momento, como estava a sua cabeça, o que você estava pensando e o que modificou a numerologia na sua vida naquele momento. Então, Mário, assim, como eu te falei, eu comecei a minha carreira de quiropraxista aqui na Flórida em 2013. Eu trabalhei por 5 anos para uma clínica, eu tentei aprender o máximo que eu podia.
E em 2018, eu e a Gisele, nós decidimos abrir a clínica. A Gisele, né, com esse know-how, com essa personalidade que ela tem, ela se incentivou, conseguimos abrir a clínica, crescemos, começamos a crescer, a clínica começou a dar certo, mas chegou um ponto que estagnou, a clínica não melhorava. Eu falava, Gisele, alguma coisa está errada. Eu comparava com outras clínicas que estavam assim, muito mais bem sucedidas com a minha, e a minha tinha atingido um platô que não saía. Aí foi na época que a gente se conheceu, a gente fez uma numerologia, a gente fez um estudo da numerologia, e eu lembro que na porta da minha clínica, na porta da minha clínica, na porta de vidro, até hoje eu tenho, tinha o decal que falava Bruno da Rocha, doutor em quiropraxia. Aí você fez toda a numerologia e você falou, Bruno, os números não estão batendo. Você tem de tirar o DA, o da Rocha, e fica só Bruno Rocha, doutor em quiropraxia. Aí a Gisele falou, Bruno, vamos tirar. Eu fiquei até meio assim, gosta meu nome, eu adoro o da Rocha, mas tudo bem. Você é Rocha agora, Bruno Rocha. Em questão de 2 semanas, Magno, o número de clientes dobrou. Imagina. Essa é a força da atração que a gente constrói. Porque o nome profissional, Bruno, é uma roupa. Se você é convidado para uma festa de gala, você não pode ir de camisa polo, concorda comigo? Com certeza. Então, isso é numerologia. Se você gosta e quer estar num ambiente de gala, num ambiente chique, eu tenho que dar a roupa adequada, assim como um design desenha roupa, o cara faz o seu terno, te prepara, olha, você fala isso, pede isso, a aula é de etiqueta, você tem que se preparar para não pagar mico, para não ser olhado assim, quem é esse cara? Olha, penetra aqui. Então, a numerologia, ela constrói. E nós também fizemos a numerologia do próprio nome da empresa, né? Que também é a marca que você carrega, é a marca que é, é ProHealth, né? Que é o nome da empresa. ProHealth Chiropractic and Integrative Center. Exatamente. E essa marca se tornou uma marca muito forte também, acoplada a você como o principal servidor dentro dessa marca. E espero e torcemos aí para que no futuro a ProHealth tenha seus filhos, né? Para que ela possa amanhã estar sendo espalhadas aí por outros lugares, porque eu sei que o desafio existe, a vontade existe e vai num determinado momento toda árvore bem plantada, toda semente selecionada vai dar frutos à altura, não é verdade? Exatamente, porque até quando eu criei a ProHealth, quando a gente criou a ProHealth, mesmo que no começo eu focava apenas na quiropraxia, eu já tinha incluído o nome Integrative Center, que é centro integrativo, porque eu já tinha essa visão que futuramente eu ia fazer essa medicina integrativa, ia integrar outras áreas, como biohacking, a parte da fisioterapia, essa parte toda holística. Então, eu já estava me preparando, porque eu sabia que isso ia acontecer. Nesses anos todos eu fui me preparando para tudo isso. Você vê, a gente até falou que eu estava em Amsterdã, mas 2 semanas atrás também eu estava em um evento de biohack, medicina integrativa aqui no sul da Flórida também, com profissionais de todas as áreas. Então, por exemplo, eu estou sempre estudando, eu adoro ver equipamentos. Às vezes, eu nem vou no equipamento, porque eu fico assim, eu nem vou nos eventos, mas que eu fico tão assim, excited de ver que eu fico querendo comprar tudo, entendeu? Boa criança quando vai acho que isso é quando numa loja de doce, né? É a mesma coisa. E você é uma pessoa de essência número 5. E o 5, uma das características dele é o movimento. O 5 não gosta de rotina. Então, como você já tem uma rotina de chegar e sair do trabalho, você, para gostar do trabalho, você vai ter sempre que ter brinquedos novos dentro desse ambiente. Já que você. Então, viajar e se conectar com novas cabeças, mensurar o teu nível de conhecimento. Eu conheci no passado, e até hoje ele é um grande amigo meu, um grande odontólogo no Brasil, reconstrutor bucal, né? A área dele na área de reconstrução, mas um cara genial, assim, um senhor, hoje ele está com uns 80 e poucos anos, e detalhe, atua. Só que esse profissional, na época que eu trabalhei na área de odontologia, eu via ele em tudo que era congresso. Congresso chique, congresso pequeno, congresso grande, congresso de especialista, congresso de povão.
E ele estava lá. Aí um dia eu chamei ele e falei, Luiz, uma pergunta, eu sei quem é você, eu conheço a clínica, conheço a clientela, você é top das galáxias, né, que a gente chama assim lá no Brasil. Por que você vem tanto em congresso? Aí ele falou, Magno, é a forma que eu encontrei de me atualizar. E eu falei, por que você assiste tantas palestras? Será que você já não sabe tudo isso? Ele falou, Magno, a perfeição está no detalhe. Às vezes, uma palestra que eu vejo, tudo que está falando ali eu conheço, eu sei fazer, eu estou apto. Mas às vezes é um procedimento, é um produto, é uma tecnologia que faz a diferença. Então eu acho ele um cara lindo nesse aspecto, e ele é também um homem com essa essência 5 que você tem. Então eu não consigo ver você envelhecendo. Você vai ter envelhecimento natural que a vida nos traz. Mas aqui na sua cabeça, pode ter certeza que sempre você vai querer. O teu desafio, sabe qual é? Estar sempre com o melhor de tecnologia, ferramentas e conhecimento naquilo que você faz. É com você mesmo essa competição, vamos assim dizer. É bem legal essa visão. Eu concordo 100% com o que o seu amigo falou, porque eu também acredito uma coisa, Marcos. Se a gente for analisar, eu tenho hoje mais ou menos 6 mil pacientes na Descend, que a gente, esses 7 anos que a gente adquiriu esses pacientes, são 6 mil pacientes. Dá uma média de mais ou menos 850 pacientes novos por ano e mais ou menos 150 atendimentos semanais. Então, uma das razões que eu vou essas conferências, eu viajo, eu estudo, é porque eu tenho obrigação de dar o melhor para quem vem na minha clínica tratar. Entendeu, Mário? Seja, se eu não conseguir atender essa pessoa, se eu não conseguir resolver o problema dela, pelo menos eu tenho o conhecimento de onde diferir essa pessoa. Exatamente. Então é uma obrigação não só para mim ter esse conhecimento, melhorar minha parte mental, cultural, tá mais adequadas às tecnologias que estão cada dia vindo mais, as informações, mas também essa obrigação de oferecer o que tem de melhor para o meu paciente que vem na minha clínica para receber um tratamento, confia no meu trabalho, então eu quero oferecer o melhor para ele. Não, e até para você passar a bola, né, Bruno? Porque ninguém fecha todas as pontas, né? E quando você tem um nível intelectual elevado, você é bom, você é um especialista dentro da sua área, você também tem que ter a honestidade intelectual de passar a bola adiante caso esse paciente chegue no estágio que até ali, como você fez comigo. Você comigo chegou, Magno. O processo seu, se você morasse aqui, eu ia te dar um ótimo acompanhamento, mas você não mora, então você está precisando de uma coisa mais assídua, mais constante. Te aconselho a procurar uma clínica ou profissionais para começar, um personal trainer, que eu também contratei porque eu fazia exercícios errados sem saber, né? Então mudou muito minha concepção de atividade física, continuo fazendo que não consigo parar, até com dor eu faço mesmo, não tem esse problema. Mas eu até brinco, eu hoje não faço treino, eu faço fisioterapia na academia, né? E o meu personal, ele é quase um fisioterapeuta, mas com bons resultados, com bem-estar, com tudo. Então eu acho fundamental a gente na nossa área, porque nós somos consultores em todas as áreas, é como eu tenho clientes meus que eu vou indicar para fazer um tratamento numa área, em outra área tudo, indicar para terapeutas, para psiquiatra, para psicólogo, porque eu tenho conhecimento de tudo isso e eu sei que eu não faço esse trabalho. Tem clientes que me querem como terapeuta. Eu não sou terapeuta, eu não tenho formação, e mesmo que tivesse, eu não tenho paciência para ser terapeuta na minha vida. Então a gente também tem que ter essa honestidade, porque eu acho que você acaba ganhando muito mais do que perdendo. Porque as pessoas só querem um dinheiro, só querem o cliente, só querem aumentar no. E calma, não é assim também que a coisa funciona. Nós temos um nome a zelar também, né? E eu acho. Exatamente. É porque isso cria uma credibilidade, não é mais? Isso cria uma credibilidade porque a pessoa, ela não só acredita no seu trabalho, na eficácia, na qualidade de serviço que você oferece, mas também na pessoa, o Dr. Bruno, Magno, como ser humano. Hoje em dia, Magno, a gente recebe pelo menos na faixa de 6 a 7 ligações ou mensagens todos os dias
de pacientes que perguntam, doutor Bruno, você conhece algum cardiologista? Você conhece algum dentista? Você conhece algum advogado de imigração? Você conhece algum motorista que pode me levar nesse evento? Incrível, é. A credibilidade que passou, as pessoas, elas sabem o que eu for referir para elas, seja uma cozinheira ou cardiologista, vai ser serviços que eu já Você aprova. já provei e realmente são coisas efetivas, são coisas boas, não é? Eu também sou assim. As pessoas me procuram muito para coisas, às vezes, muito aleatórias, mas sabem que, como eu tenho um networking global, eu conheço gente no mundo inteiro, eu adoro, Bruno, fazer ponte entre as pessoas. Unir interesse de um lado com o outro, eu fico feliz da vida. É como se eu fosse um lobista na vida, é assim que eu me sinto muitas vezes. E eu sou feliz fazendo esse lobby, porque eu fico feliz também quando o cliente liga e me agradece. Poxa, fui lá, gostei, adorei. Fui fazer, por exemplo, indiquei agora há pouco tempo um cliente meu fantástico, que a gente vai trazê-lo aqui. Ele é um oculoplasta lá em São Paulo, especializado apenas nessa região, em tratamentos nessa área aqui. O cara coloca olho artificial, se precisar, quem perdeu o olho, ele tira. Então, ele é o mestre dos mestres. Então, eu indico ele sem nenhum medo. Então, um cliente meu já está no quinto cliente que eu indiquei para ele, ele liga, pô, Magno, obrigado, viu? Não sei o que. Ele fala, pô, mas você é top. Então, é como você, eu indico você sem medo. Eu digo, vá lá no Dr. Bruno. Ah, estou com isso, busca o Bruno. O Bruno vai. Se ele não resolver, ele vai passar a bola para quem vai tentar resolver. Mas você vai encontrar uma pessoa honesta que vai te tratar ali, vai te avaliar, vai olhar nos seus olhos, vai falar, não, fica aqui, vamos fazer esse procedimento, sabe, que a gente vai ter resultado. Você tem algum caso inspirador, alguma coisa assim? Claro que você deve ter um monte, que todos nós temos, mas que você acha legal falar sobre essa combinação da quiropraxia com tecnologias onde o resultado foi até além do esperado da tua parte. Tem alguma coisa que você gostaria que vem na tua memória agora, algum caso, sem citar nomes, obviamente? Um dos casos, assim, Mário, que eu me recordo de uma paciente muito querida, ela já é minha paciente há 5 anos, ela hoje em dia vem na minha clínica mais pelo fator manutenção do que tratamento, mas ela foi corredora durante, eu acredito que 15 anos, e quando ela veio para mim, ela tinha uma síndrome que chamava síndrome do pé caído, ok? Foot drop syndrome, porque realmente acontece algum tipo de lesão na parte neurológica, na parte da L5, a L5 assim, da lombar, onde um dos nervos sai, né? Ele desce até aí, irriga a musculatura, irriga aquela parte do pé, aquela parte da panturrilha, e tinha algum tipo de interferência ali, tinha algum nervo pinçado, uma hérnia de disco. E ela já tinha 2 anos e meio que ela não conseguia correr, ela tinha câimbras assim. Ela acordava todos os dias com uma cãibra muito forte, ela chorava de dor, dava vários remédios. Ela foi para mim por uma indicação de uma pessoa que ela encontrou numa churrascaria, viu? Isso até eu já me contando. Aí eu falei, olha, esse é o tipo de tratamento que eu faço, vamos fazer isso. Eu não sei se vai dar certo, porque já tem muitos anos. Eu tinha ressonância dela, eu sabia que era NL5-1. Eu falei, vamos fazer o tratamento. Fizemos 2 sessões de tratamento. Passou 4 dias, ela me ligou. Eu falei, Bruno, eu não tô tendo mais a dormência à noite. Eu não tô tendo mais a dormência na minha perna e nem as câimbras. Moral da história, Magno. 3 semanas depois, ela já estava correndo novamente. Que maravilha. Isso daí não tem preço, né, Bruno? Vamos falar a verdade? E essa é uma pessoa, Magno, que ela já me referiu pelo menos uns 60 pacientes. Lógico. Todas as viagens que ela faz para comprar, onde seja que ela for, ela luta para Israel, ela me traz alguma coisa de lá. Eu falo, não precisa me trazer. Não, que ela até hoje é grata do repelar o estilo de vida dela, que era correr, era fazer jardinagem na casa dela, era... Mas eu quero fazer do dia a dia. Ela conseguiu fazer agora. E ela agora faz 100%. E era um problema tão simples de resolver, Magno, que eu não entendi por que não conseguiu resolver antes. Para você ver, para você ver.
Eu acho que também, como toda profissão, existe um poder intuitivo do profissional, Sim. né? A intuição é uma coisa que existe. E quando as pessoas deixam essa intuição fluir, saímos do mecanismo do saber e permitimos a intuição trabalhar com o nosso intelecto, a gente consegue respostas e resultados surpreendentes, aquelas coisas iluminadas que a gente tem na nossa vida. E é isso que você falou. Infelizmente, nós vivemos num mercado de consumo, de venda, material muito pesado, né? E às vezes uma pessoa com um problema solucionável, mas foi na mão de um profissional que não fazia ideia de como solucionar, né? Às vezes o caminho oculto é o remédio, né? Porque o remédio existe para mascarar as dores, para mascarar os problemas, né? Sobretudo o remédio para dor, porque eu acho que trabalhar na dor, você trabalha na dor, né? Você é que nem o dentista. O cara que chega com uma dor aqui no dente, com o nervo, caramba, o cara tá, você tirar aquela tapinha e puxar o nervo, a pessoa só falta desmaiar de alívio daquela dor, Claro. né, que estava querendo matar quem cruzasse no caminho dele. Então eu acho muito lindo e eu acho que você tem essa aura também dessa paz, dessa tranquilidade. Eu sei que você é um homem agitado, que eu te conheço pessoalmente, né? Eu sei que essa cabeça seu não para, mas você tem esse personagem que você passa, essa coisa que nós buscamos na área de saúde. E não esses médicos secos, que nem olha, que te dão a receita sem olhar para sua cara. Eu ando meio com raiva de gente assim. Eu me levanto e vou embora e vou procurar outro. Já não fico mais. Eu pago outra consulta, mas eu não fico com aquele profissional. Porque eu não quero ser tratado dessa forma. Eu sou um ser humano. Entendeu? É como eu digo. Esse cara amanhã vai ser substituído por máquina. Você não. Sim. Aqui eles chamam aqui, Magno, aqui nos Estados Unidos, chama esse médico de porta. Que é aquele médico que você fica esperando 25 minutos para ser atendido dentro da sala, aí a enfermeira entra, ele abre a porta, fica encostado na porta, assina o papel e vai embora. E nem te toca, nem tem uma conversa com você, ele não tem nenhum tipo de empatia. Exatamente. Mas esse é um grande problema que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, sabe, Magno? Eu acredito também que o número de médicos, tem um shortage de médicos grandes aqui nos Estados Unidos hoje em dia, entendeu? Até pelo próprio custo, né, de se tornar um médico hoje, porque tem tanta profissão agora, né, assistente de médica, que criaram uma profissão, a nurse practitioner, né, que pode praticamente fazer tudo que o médico executa, né, por causa essa diminuição de número de médicos e o crescimento da população. Então, o sistema de saúde tem esses problemas, né? Mas quando a gente abre um jornal, que jornal não, que eu não leio nem jornal mais, mas abre uma entrevista e vê que hoje na China já existe um hospital que atende, sei lá, 3, 4 mil pessoas por dia, e a pessoa não tem nenhuma interação humana e estão felizes com o resultado, eu acho que os médicos têm que repensar na sua profissão. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que a tecnologia vai substituir o profissional medíocre da área médica. Esse profissional que ele usa... Porque assim, nós, quando vamos ao médico, a gente é muito subserviente ao médico, ao profissional de saúde. Então o que ele fala, a gente acredita. Só que muitas coisas que ele fala não é verdade. Ele tem uma limitação de saber, às vezes, naquela área. Então, eu acho que no futuro, esse médico copia e cola, ele vai ser tranquilamente substituído e com muito mais vantagem por máquinas, por inteligências artificiais, entendeu? E acho que, de repente, é esse que é o caminho. Eu acho, é minha opinião pessoal, que daqui a 10 anos não vamos precisar de tantos médicos como hoje nós precisamos no mundo. Não vamos precisar. Eu acredito que não. Foi igual como a gente estava falando, porque se você mesmo chegar agora, colocar qualquer tipo, se você está com uma dor de cabeça, se você colocar no ChatGPT, que eu devo fazer para melhorar minha dor de cabeça, que eu tenho, essa especifica, tem essa dor de cabeça 7 dias, onde que é localizada, Exato. ele vai te dar um protocolo inteiro do que fazer, até mais avançado do que o próprio médico. A única diferença do médico e do ChatGPT é que o médico talvez vai te prescrever um remédio, o ChatGPT não, só te dá informação. Exatamente. Mas
mas já está nessa transição desse processo que você acabou de mencionar, dessa mudança dos 10 anos. E se brincar, vai ser até... Vai ser muito menos, não, vai ser menos. Estou falando 10 anos como limite, como uma coisa assim, do incrível. Eu tenho 62 anos, o que eu já vi de evolução. Você sabe que eu estudei medicina há quase 3 anos, né? Então, daí faz parte também lá do meu passado e tudo. Eu trabalhei na área comercial, com área médica, área odontológica, e sempre gostei de tecnologia, sempre. As áreas que eu trabalhei médica e odontológica era venda de equipamentos e tecnologias para os profissionais. Então, eu sou um cara que eu acredito na tecnologia. Eu acredito na evolução. Então, eu já vi tanta coisa incrível, fantástica, que eu te digo, enquanto as pessoas são incrédulas, eu sou um crente de que tudo está melhorando. E eu acho sim que a saúde global vai melhorar, que as coisas vão melhorar e tudo. Nós não temos dúvida de que é por esse caminho que nós vamos alcançar um mundo mais equitativo e também mais barato para que as pessoas tenham acesso. Hoje, até para você marcar uma consulta com um médico, se você faz parte do sistema público de saúde, como no Brasil, é uma novela, é uma demora, entendeu? Então, eu penso que hoje, depois do Covid, sobretudo, muita coisa foi avançada. Hoje, no Brasil, já existe a telemedicina, você fala por vídeo com o profissional, você recebe um QR Code para ir lá na Receita comprar. Isso facilita a vida das pessoas, entendeu? De você não ter que comprar uma roupa, pegar um Uber, tá chovendo tudo com dor e ainda ter que ir. Então, eu acho que o sistema precisa ter essa velocidade de resposta para nós que somos humanos e que vamos precisar. Outra coisa, a população global está envelhecendo muito rapidamente, né? E os velhos não querem ser velhos, não. A gente quer continuar jovem, namorando. Você vê, eu casei com um broto, né? Então, a gente quer ter vida de jovem, a gente quer ir para academia, a gente quer. Agora, para isso, nós temos que ter recursos, temos que ter tratamento, temos que ter orientação, né? Essa juventude vai ter essa vantagem de já ter tudo isso em mãos. Mas a minha, eu vou atrás do remendo, eles estão atrás ainda, começando numa fase que vai ser tudo colocado na mão deles, eu não tenho dúvida disso. Me diz uma coisa, Bruno. Eu comecei com a sua esposa há poucos dias, você sabe disso, né? Eu acho que o programa dela vem antes do seu, então você vai ficar aí na fila. Ficou ótimo, maravilhoso, você vai se emocionar. Assista, dê like, por favor. Viu? Senão ela vai puxar a sua orelha, mas é que ficou muito bom mesmo o programa com ela. E assim, e a Gisele, né, além de todas as atividades que a gente já sabe que ela tem, a Gisele trabalha com você. Ela está ali, ela tem uma função dentro da clínica, dentro da organização. E eu sei que ela tem que se dividir em 3 papéis, né? O papel da esposa, da mãe e da sócia, que está ali cuidando da sua parte. Como é o ritmo de vida que você e sua esposa conseguem ter para que também, como casal, possam desfrutar da vida, né? Além das boas viagens, das coisas que eu sei que vocês fazem, mas no dia a dia, nesse dinamismo. Hoje vocês têm uma vida mais equilibrada, porque no começo a gente coloca potência 24 horas por dia no que deseja. Depois a gente chega numa zona de conforto. Não é mais justo viver daquela forma passada, me entende? Então, como é que você e a Gisele conseguem condensar, se organizar, ter as rotinas para que tudo funcione bem para você, para ela, para o Gabriel, para isso que vocês constroem no dia a dia? Porque a Gisele, Magno, é uma pessoa muito organizada. E também, assim, independente de nós dois sermos duas pessoas que estão envolvidas em um business, né, um tipo de negócio que envolve muitas pessoas, né, que vão na clínica, e muita responsabilidade com a vida dessas pessoas, com a saúde delas. Só que a gente sabe que a gente tem a prioridade é sempre o bem-estar do nosso filho, é ele realmente conseguir concluir o horário que foi programado para a semana, ele realmente conseguir fazer tudo que tem que fazer na escola, as atividades extracurriculares. Então, o nosso foco é sempre manter isso sempre manter organizado, como ele está bem organizado agora, está super. Exatamente, ele está mais independente, já está um rapaz, né? Isso é um sistema que com o passar dos anos a gente conseguiu colocar
e ao mesmo tempo a gente tem esse controle total sobre a clínica. A gente tem a nossa clínica é muito controlada, ela é muito organizada, porque a gente implantou sistemas na clínica de atender o telefone, de responder os pacientes, de horário, de agenda. Então a gente tem uma organização muito grande para conseguir fazer tudo. E ao mesmo tempo conseguir acordar de manhã, fazer uma academia, no fim de semana pegar uma praia, sem estar pensando o que ficou para trás, o que não foi concluído a semana. Então a gente consegue organizar tudo em relação à parte do business, do negócio, até na sexta-feira, e realmente ter um fim de semana tranquilo, mesmo com esse volume gigantesco de pacientes. Mas esse sistema, e às vezes você conhece uma pessoa que ela domina totalmente a parte administrativa da clínica, Verdade. em relação a funcionários, atender telefone, fazer isso, tratar o paciente bem, o paciente se sentir querido, sentir que está sendo bem atendido. Então, a gente, isso é um sistema, mas no fundo o objetivo é sempre que o meu filho, que o Gabriel, esteja tudo que for preciso para ele atingir os objetivos dele, esteja tudo enquadrado, né? E que ele está caminhando de forma muito veloz até, e eu acho que à medida que ele evolui, a liberdade também dela e sua aumenta, melhora, né? Quer dizer, o casal vai ficando também mais junto, mais parceiros, e eu acho isso muito, muito legal, muito importante. Vamos lá, eu preciso que você me dê algum conselho, né? A pergunta é, que conselho você daria a quem sonha em unir a paixão pela saúde com o espírito empreendedor? Ok? A paixão pela saúde com o espírito empreendedor. Qual é o conselho? Não só na sua área, mas de uma forma, sabe? Qual é o conselho que você dá a essa pessoa? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para te ajudar a pensar, né? Na minha área, eu sou autodidata, você sabe disso, né? Eu aprendi com os livros. Muita gente me procura pedindo referência de cursos de numerólogos. Eu indico livros. Sim. Porque eu vejo tanta maluquice na internet de uns numerólogos que não seguem nada do que a numerologia diz, ou seguem muito pouco, que para mim a melhor referência é o livro. É o que Pitágoras deixou como informação para a gente, para ficar dentro dessa estrutura. Então, por exemplo, na minha área, eu indico isso. Eu indico, você quer saber de numerologia, você gosta de numerologia, você ficou curioso, leia livros, exercite, porque numerologia é exercício e observação. E também autoanálise, porque à medida que você estuda numerologia, você está fazendo um check-up também na sua natureza humana. Então, assim, dentro da sua área, né? Você acha que, por exemplo, os anos que você teve de Brasil, o Brasil é um país muito humano, eu acho. É um país que nós trabalhamos muito a humanidade, brasileiro é de toque, é de carinho, é isso, né? Não tem, se você vai num profissional antipático, o brasileiro vira as costas e vai embora, ele não fica ali. Ele sai reclamando mesmo, sai te bombardeando, porque ele espera, assim, simpatia, respeito, acolhimento. E os Estados Unidos, como a Europa, eu noto que são mais frios em relação a isso. E você acha que isso te também deu um diferencial na sua forma de ser, no seu atendimento? Embora você atenda brasileiro, mas atende estrangeiro pra caramba, russo, você atende tudo na sua clínica, gente de todas. Mas como você sente que a tua passagem pelo Brasil te ajudou? E o que você orientaria as pessoas que são da área de saúde, que estão começando, mas estão pensando lá na frente em empreender? Quais seriam os passos que você indicaria para essa pessoa? Para ser sincero, mano, eu sigo bem poucos passos. O que eu uso como meu carro-chefe em relação a qualquer coisa que eu faço, para qualquer tipo de paciente, eu trato todo mundo igual, e eu tenho uma coisa que chama a empatia. Ótimo. Quando um paciente chega na minha clínica, eu vou dar, se eu estiver com ele 20 minutos, eu vou dar esses 20 minutos para ele. É a empatia, eu vou ter empatia ao que está acontecendo com ele, vou tentar ajudá-lo no melhor que eu posso. Para você ter uma ideia, Mário, como eu te falei, eu não faço muito marketing na minha clínica. Eu não invisto tanto marketing na minha clínica. A minha clínica é baseada apenas
na empatia que eu ofereço aos pacientes, nas referências, nos reviews no Google que eu recebo, com a satisfação que as pessoas têm com o meu serviço. E outra coisa que eu faço também é me preparar. Às vezes é melhor a gente estar preparado e não ter oportunidade do que ter oportunidade E não está preparado. Ah, Concordo com Então, você. preparei a minha vida inteira. Eu realmente investi bastante dinheiro em vários tipos de cursos, sabedorias, não só aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, centenas de cursos na Europa. Quando eu for na Europa, eu estou sempre fazendo um curso, eu estou estudando online, porque, igual eu falo, eu quero oferecer o melhor ao meu paciente. E a pessoa, Magno, quando recebe um serviço que é de verdade, uma palavra de verdade, ela sabe quando é de verdade e quando não é. Ah, com certeza. Com certeza. Eu cresci o meu business apenas dessa maneira. É claro que hoje em dia eu já faço marketing, eu já faço marketing bem específico por tipo de paciente ideal que eu estou procurando, mas não foi nada assim em excesso. Então, para mim, eu acredito que é a empatia que eu tenho com os pacientes e, ao mesmo tempo, é a maneira como a Gisele trata os pacientes na primeira impressão, que é do telefone. Exatamente. Uma pessoa que está realmente procurando abrir qualquer tipo de negócio hoje, tem que ter uma pessoa que realmente domina o telefone. Domina o telefone, que ela faça a leitura do que aquele paciente está querendo já na hora, o cliente, o que seja. Ser automático, né? Porque para isso é bom. É uma secretária eletrônica, pois é. Ser natural. Isso é uma coisa que a Gisele faz muito bem. É verdade. Não consegui nunca fazer, até pela minha própria personalidade, mas na parte da empatia, eu tenho empatia. Não, e o legal é que a Gisele faz muito bem e você dá continuidade. Porque às vezes alguém te trata muito bem no telefone e chega lá na frente, não é a mesma coisa. Né? Então é aquilo da venda e da pós-venda. O pós-venda é mais importante que a venda. Né? Porque em realidade você trabalha dentro da mesma filosofia que eu trabalho. Para mim, o meu vendedor é meu cliente. Eu trato o meu cliente como meu vendedor. Ele é meu patrão, por um lado, porque é ele que me paga, mas ele também é a pessoa que me promove. Então, eu não vejo crise na minha área profissional. Você me conhece já há muitos anos, você sabe as pessoas que eu atendo, o que eu faço, né, no mundo inteiro. Então, assim, Bruno, eu acho que é essa honestidade que acaba sendo reconhecida. Claro que a gente não agrada todo mundo, Bruno. Tem gente que vem com uma fantasia na cabeça porque te venderam bem demais, né? Vai lá no Bruno que ele resolve qualquer coisa. Não é assim, você não é um portal sabe, de milagres. Mas às vezes a gente tem que diminuir. Eu diminuo a expectativa do cliente quando eu vou atender a primeira vez. Calma. O que foi que te falaram de mim? Ai, que você é incrível, fantástico, não sei o quê. Ok, obrigado, viu? Agradece lá. Mas vamos lá. Eu posso chegar até esse ponto. Daqui eu não posso passar. Então, se você está aqui em busca de um milagre, busca a igreja. Você está no lugar errado. Então, a gente às vezes tem que ter essa honestidade para que as pessoas então entendam que tudo é um processo. Por exemplo, tudo é disciplina. Eu imagino que você dá muitas orientações à pessoa de coisas que ela vai ter que mudar, de hábitos que ela vai ter que modificar, coisas que estão prejudicando, apesar dela gostar, que ela vai ter que substituir. A gente acaba sendo um coach de saúde na vida da pessoa, né? Você no caso da saúde física, eu na saúde existencial e espiritual também das pessoas. Eu acho que a gente tem que encarar isso como missão. Exatamente, porque também, como eu te falei, gosto de falar da honestidade. Uma coisa que eu foco muito com o meu paciente na consulta inicial, ser bem honesto com ele, tipo a duração do tratamento, o custo. Então eu já deixo tudo esclarecido para ele realmente tomar aquela decisão se ele pode fazer ou não e se eu posso ajudar ele de alguma outra maneira. Então eu sou bem honesto em relação essas situações, respeito bem a opção do paciente, mas a gente na clínica, Mário, tem a Gisele praticamente ela fecha 90% dos pacientes no telefone. Eu acredito. Eu acredito e eu conheço a natureza dela. Então a gente não tem esse problema, entendeu? Quem não vai na nossa clínica são pessoas que praticamente querem usar um tipo de seguro que a gente não aceita. Elas falam, que pena, mas quanto é que é aquela coisa, entendeu? Mas
mas você vê que a pessoa não está indo apenas por causa do seguro, porque realmente ela talvez não consiga arcar o custo sem ter o seguro. Até porque a saúde nos Estados Unidos sem seguro ela é bem cara, né, Bruno? Então você tem que ter um ótimo poder aquisitivo para poder bancar do teu bolso, né? A verdade é essa. Essa é a realidade dos Estados Unidos. Todo mundo tem que ter seguro aí, tem que ser bons seguros, né? Verdade. Então, aquilo que eu falei, empatia para mim pelo paciente é o número um. Isso é o que vai crescer, isso que vai criar, isso vai criar a fundação do business. Isso vai criar a fundação do business. E a partir daí, qualquer coisa que você fizer certinha, vai dar certo. Não tem como não dar. Ok. Bruno, adorei nossa conversa. Você sabe que sempre que nós sentamos, a gente já jantou várias vezes, já saiu. Estou te esperando em Portugal mais uma vez, tá? Eu soube que vão chegar no final do ano. E do ano. Então, no final do ano, quero te dar aquele abraço, ver você, Gisele, enfim, ver a família toda, né? Meu sobrinho também, que estou com saudade dele. Então, sei que você ama Portugal, você gosta daqui. Eu sonho que você ainda venha abrir uma filial da tua empresa aqui em Portugal. Eu seria o seu, assim, primeiro cliente e grande divulgador. Se vier, já sabe que pode contar comigo. Mas é isso, meu amigo. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você é um homem que tem uma vida extremamente corrida. Eu sei que dedicar esse tempo aqui faz parte também de uma organização. E sei que a nossa amizade pesa muito para isso também. Eu sei que esse conteúdo que hoje nós estamos divulgando vai ajudar muita gente. Fique à vontade se quiser falar uma despedida, alguma coisa que você acha importante. Esse espaço agora é para você, para a gente finalizar. Mas primeiramente eu queria mais uma vez agradecer pelo convite, batendo um papo bem legal hoje. Ah, fico feliz de poder passar essa informação. É claro que o tempo que a gente conversou não é suficiente, né? Nunca é, Mas, nunca é. mas eu vou deixar aqui o meu contato, meu telefone, o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato comigo, tiver alguma questão, alguma pergunta sobre como a quiropraxia pode ajudar essas pessoas. Eu também, às vezes, tem muitas pessoas que estão se formando no high school, estão querendo entrar na quiropraxia e quer saber qual é o melhor caminho para se tornar um profissional aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, principalmente. Eu estou aberto para esclarecer. Eu já convenci pelo menos uns 6 pacientes meus agora que estão terminando agora a escola, e já estou indo para a escola de quiropraxia, que eu fiz uma lavagem cerebral neles e vai ser mais agora. Então, estou aberto por isso, por isso. E o conselho que eu sempre dou, Magno, é manutenção. É manutenção, porque olha só, a gente tem o nosso carro, quando a gente dirige as 10 mil milhas, 10 mil quilômetros, a gente vai lá, faz uma troca de óleo, faz uma calibragem, um alinhamento, troca um pneu. E às vezes a gente não faz isso pra gente. Nós somos uma vaidade. Então, essa é a minha dica principal. É a manutenção diária. Não tratar sintomas. Prevenir para não ter que sofrer no futuro ou gastar mais. Essa que é a minha dica. É sempre se exercitar, tomar água, comer bem, ir a um quiropraxista para alinhar a coluna, para com o sistema nervoso central um dia funcionando. Isso para mim, Mário, é tudo. Reflete em tudo na vida da pessoa. É impressionante. Deus ele é perfeito, né? Ele construiu um sistema ali totalmente interligado e você trabalha exatamente nesse link, né? Por onde saem ali todas as ramificações, os nervos, as coisas. É incrível. E eu acho bacana e acho que você é um cara nota 10. Essa é a minha opinião. Obrigado, Bruno. Diga. Só uma coisa, Mário, só mais uma coisa. E também, para quem quer se suceder nos negócios, faça numerologia. Obrigado, Bruno. Eu concordo com você. Numerologia. Eu acho que a numerologia, e não só comigo, mas busque um numerólogo sério, uma pessoa que realmente não seja. Eu vi um dia desse um numerólogo falando, eu entro, quando eu vejo absurdo eu escrevo, porque eu digo, não dá. O pessoal mistifica porque
Eu digo, poxa, é como na sua área, eu trato a numerologia como ciência. Então eu não vou aceitar maluquice naquilo que é científico e que eu conheço, entendeu? Então eu acho que a numerologia ela é fundamental para não só para o autoconhecimento, mas também, sobretudo, muito importante no campo corporativo e empresarial também. Eu, graças a Deus, sou muito feliz na minha profissão, por poder estar com pessoas empreendedoras, inteligentes. Gozado, eu não atraio muita gente curiosa. Eu atraio gente que quer fazer a diferença. E eu acho isso muito bom no trabalho que eu realizo também. Mas muito obrigado, Bruno, pelo merchandising aí final. Você merece, mãe. Obrigado, irmão. Só dá maior qualidade. Muito obrigado. Gente, é isso. Bruno da Rocha, o Bruno Rocha, perdão, deixa eu tirar o dá, porque o dá não é positivo para ele. E aqui nós finalizamos mais esse podcast, né? A ideia é essa, a ideia é a diversidade, é trazer gente com cabeças diferentes, áreas diferentes, curiosidades diferentes e coisas que todos nós no dia a dia precisamos, né? Porque eu acho que as orientações, as informações e tudo que foi dito aqui dá para despertar sim muitas consciências. Então, mais uma vez, obrigado e conto com você no meu próximo podcast. Aguarde, sempre uma novidade.